Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Padre, o que me levou a entrar em contato com o senhor mais uma vez é lhe solicitar uma opinião sobre duas questões. A primeira refere-se à nova ciência conhecida por logosofia. Como conciliar a ideia científica de que o ser humano é capaz de modificar sua maneira de ver a vida, seu comportamento, motivado analiticamente a um olhar sobre si mesmo, sobre seus erros, personalidade, potencialidades, sendo também cristã e acreditando que a mudança gerada dentro de nós não depende somente de nós, mas também da força que vem de Deus. Muito inteligente sua pergunta. Eu começo então com essa primeira questão, a logosofia. Logosofia é uma espécie de filosofia, né? Logos, sofia, ciência, né? O estudo, o termo logos, ele está muito associado ao conhecimento, à palavra, ao espírito. O que é importante dentro dos princípios da logosofia, por exemplo? O autoconhecimento, que é uma perspectiva muito interessante. Conhecer a si mesmo é um passo importantíssimo que nós damos para que o nosso agir seja mais consciente. Eu me recordo que na Sagrada Escritura há uma passagem que diz que nós precisamos pedir a Deus sempre a graça de trazer à consciência aquilo que em nós está obscuro. O inconsciente, a psicologia nos ajuda a entender, é uma força atuante dentro de nós. Nós muitas vezes temos ações conscientes, que são aquelas que você sabe por que você faz, e você tem ações inconscientes, que são aquelas que você não sabe muito bem a razão de estar agindo daquela forma. Dentro da logosofia existe uma perspectiva de que nós precisamos tomar cada vez mais posse do que nós somos, por meio da reflexão, por meio da meditação, para que nós tenhamos um equilíbrio pessoal, para que nós saibamos conhecer as nossas atitudes, conhecer bem as intenções das nossas atitudes. Existem tantas coisas que nos aprisionam. Você mesmo, quantas vezes você percebeu que você estava amarrado? Você não ia nem para frente nem para trás, por causa de neuroses, por causa de coisas ruins que você tinha dentro de você. E uma ajuda, de repente uma pessoa chegou, não precisa ser psicólogo não. Às vezes uma pessoa que tem um conhecimento bom sobre você, alguma pessoa que já te conhece na intimidade, vem, te diz alguma coisa, te alerta para aquele seu comportamento, você modifica aquele comportamento, começa a agir diferente e daqui a pouco você se sente melhor. Aconteceu um processo de cura em você. Claro, aquela pessoa só pode lhe ajudar porque Deus lhe deu antes de qualquer coisa a ajuda necessária. Nós acreditamos assim. Nós que somos cristãos acreditamos, o bem que eu realizo é uma consequência do bem que já está em mim. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita: amou-nos para que nós tivéssemos o amor com que amar. Então Deus me dá de presente aquilo que eu sou, e Ele me dá para que eu devolva. Como é que eu devolvo o que eu sou para Deus? Fazendo o bem ao outro. Não é retendo para mim, não. Aquilo que Deus, por isso que se chama dom, é para ser, eu recebi e a Ele devolvo, mas devolver a Deus eu devolvo pela força dos meus irmãos, pela minha relação com os meus irmãos. Quando você é caridoso com o irmão seu, você está devolvendo a Deus o amor que Ele lhe deu. Ele lhe deu o amor para que você amasse, não é para que você trancasse dentro de você. E você não pode negar que no momento que você ama aquele seu irmão que você tem dificuldade, você está sendo melhorado como pessoa. Com isso você entende que toda a sua atitude, todo o seu jeito de ser, tem que estar perpassado por aquilo que você acredita. Então o cristianismo não é apenas um jeito de agir, é um jeito de ser também. É o meu ser perpassando as minhas atitudes. E toda vez que eu lanço luzes sobre o meu jeito de ser, eu automaticamente melhoro o meu jeito de agir. É uma constante. Nós precisamos o tempo todo buscar o processo da consciência. E é bonito a gente pensar que toda a ação de Jesus é uma ação de acender luzes. É fazer o escuro perder a sua força. Quando a gente está no escuro, por exemplo, nós temos dificuldade de localizar as coisas. A gente se perde, não é verdade? Toda vez que você está dentro de um quarto escuro, você tem dificuldade de andar.
A vida psíquica é a mesma coisa. Se nós estamos agindo demais por processos inconscientes, se a minha ação hoje ela for muito motivada por motivos inconscientes, eu corro o risco de ter uma ação muitas vezes desequilibrada. São aquelas coisas que a gente não consegue mudar em nós. É como ter medo. Por que eu tenho medo de determinada realidade? Não sei, e não adianta tentar explicar, porque aquilo é um motivo inconsciente. Mesmo que você saiba que aquilo que você tem medo não é maior que você, no momento que você sente o medo, você perde esta racionalidade. É um processo inconsciente. Trazer à luz da consciência é você melhorar o seu jeito de se interpretar. Se você odeia, se você prefere odiar, você não vai conseguir melhora nenhuma, porque a gente não melhora nada quando a gente odeia alguém. A gente não cresce como pessoa no momento em que nós odiamos alguém. Mas se você faz um esforço para não odiar, e você coloca amor no lugar do ódio, você pode ter certeza que o seu coração ficou melhor com aquele movimento humano que você fez. Só que foi Deus que lhe motivou a fazer isso, porque foi Ele que lhe deu condições para isso. Você foi dado, você não fez esforço para receber o que você recebeu. O esforço que você faz é para administrar o que você recebeu. Nós não fazemos esforço para receber os dons que a gente recebeu. A gente faz esforço para desenvolver os dons que nós recebemos. Então tudo bem, você recebeu o dom de amar. Deus já lhe deu quando lhe fez. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, o dom de amar já estava em você. Agora, se você vai amar ao longo da sua vida, aí já é esforço seu. Aí é você que vai ter que fazer o esforço para que esse dom se desenvolva em você. E aí entram as ajudas humanas. O terapeuta, o padre, o seu amigo, sua mãe, que no momento que percebe que você está sendo egoísta, que você está sendo mesquinho, ela lhe dá uma palavra, lhe alerta. Você não acha que você poderia ser melhor agora? Você não acha que você poderia esquecer um pouquinho o seu rancor? Você não acha que você poderia pensar um pouquinho diferente? De repente acende uma luz dentro de você, você supera aquele ódio fácil e entra no amor que é mais difícil. E aí você se torna uma pessoa melhor. Um esforço humano para administrar bem o dom que foi dado por Deus. O que nós podemos dizer é que, como cristãos, nós estamos o tempo todo buscando o equilíbrio. É claro que existem essas perspectivas, gente, que são anteriores ao cristianismo. Jesus também foi influenciado por muitas culturas. Mas o importante é a gente ter clareza que uma vida cristã, ela é melhor vivida à medida em que aquele que a experimenta está consciente daquilo que ele é. E isso para nós é muito importante. Em relação à sua segunda pergunta, quando você disse que analiticamente uma pessoa pode ser, pode viver um processo de superação das suas dificuldades, como conciliar essa história de que a psicologia pode nos conduzir a um processo de melhora, se nós precisamos acreditar que Deus é que nos melhora? Nós entendemos que tudo o que é realidade humana, tudo aquilo que é naturalmente humano, bom, podemos dizer assim, é porque já está motivado, já está sendo gerado por uma outra realidade que nos antecede. De maneira que a minha capacidade de amar já é fruto de um amor que me amou primeiro. A minha capacidade de perdoar já é fruto de um perdão que me perdoou primeiro. Então veja bem, você tem a natureza e você tem a graça que antecede essa natureza. A graça de Deus é aquele rastro do sagrado, é aquele carimbo de Deus na criatura humana. E esse carimbo ninguém retira não, minha gente. Esse amor de Deus pela criatura humana é um amor de devolução, é um amor que está preenchendo a criatura humana. Quando uma pessoa, por exemplo, vive um processo de desagregação, a graça está negada, a graça está perdida ali aquela pessoa, ela tem todo um potencial, mas ela não está usando o potencial que tem, porque ela está fazendo escolhas erradas, alguém fez escolhas erradas, traumatizou, uma série de coisas ruins aconteceu com aquela pessoa. Então a graça perdeu a sua força, por causa da natureza, porque a graça supõe a natureza. Eu não tenho como demonstrar o amor de Deus na vida de uma pessoa se eu não a amo humanamente falando. Então quando nós vamos atrás de um psicólogo, um bom psicoterapeuta,
que tenham princípios cristãos honestos, né? Uma pessoa de bem, do bem, uma pessoa que seja um bom profissional, ela vai humanamente ser a voz de Deus a nos ajudar a encontrar o caminho. Cada vez que nós superamos um trauma, uma neurose, Deus está acontecendo em nós, o processo religioso está se dando. É a graça de Deus ganhando seu espaço em nós. Então por isso que é muito importante, o processo terapêutico é processo de Deus em nós. Nós não podemos dizer que a psicologia não está a favor da religião, muito pelo contrário. Uma boa psicologia aplicada, ela é naturalmente religiosa. Por quê? Porque ela faz com que o ser humano se equilibre. Qual que é o princípio fundamental da religião? Aliviar a existência humana. Trazer equilíbrio à existência humana. A gente, quanto mais religioso a gente é, mais equilibrado a gente precisa ser. A consequência da religião em nós é o nosso equilíbrio, é a gente superar as nossas mazelas, é a gente superar o nosso orgulho, é a gente superar a nossa vaidade, a gente superar o nosso medo, a gente superar os nossos ciúmes. Processos de Deus em nós. O processo de Deus na vida humana passa pelos humanos o tempo todo. Se você tem uma ajuda terapêutica, e essa ajuda terapêutica ela está lhe fazendo verdadeiramente bem, você pode ter certeza que Deus está agindo através desse psicoterapeuta, agindo através dessa pessoa. Mesmo porque Deus nos quer equilibrados, Deus nos quer bem. Deus quer fazer a nossa vida cada vez ser mais equilibrada, mais feliz. É para isso. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.